Seja bem-vindo, eu sou o pastor Anderson Nogueira, da Igreja Cristo Vive Missão, e é com muita alegria que eu saúdo a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos uma noite maravilhosa pela frente, uma hora pela frente, de muita oração e muita fé. Estamos seguindo todo o percurso bíblico onde há mover de oração, onde existem profetas orando, apóstolos orando, missionários, discípulos de Jesus, multidões, sacerdotes, reis, servos de Deus, pessoas das mais diversas chamados, momentos da vida, situações, pessoas que se colocaram diante de Deus em oração. E nós precisamos entender todo o contexto que envolve cada uma dessas orações, o coração daquele que orava, as palavras que foram oradas. A Bíblia diz que a boca fala, que está cheio o coração. Então, tendo entendimento amplo de tudo isso, entender, compreender o que é oração e qual é o mover da oração na palavra de Deus, amém? Então seja bem-vindo. Estamos agora também ao vivo pelo nosso canal da igreja, YouTube, @Cristo Vive Missão. Você é nosso convidado, por favor, a se inscrever no canal, a ativar o sininho e a compartilhar as nossas mensagens. Curta, comente, compartilhe. Quanto mais os nossos irmãos engajam com as nossas mensagens, mais o algoritmo entende a importância do nosso conteúdo e então os nossos materiais ficarão sempre em evidência, amém? Para a glória do Senhor. Então vamos lá, estamos aí aguardando os nossos amados irmãos, por favor. Temos aqui um hábito, 7:30 da noite, já estamos online, não perdemos nem um minuto, porque todo minuto é precioso. Temos apenas uma hora de live e nós queremos então educar os nossos amados para que estejam junto conosco on time, aqui pelo Facebook especialmente, e também pelo nosso canal YouTube, @Cristo Vive Missão, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 2. Nós vamos fazer uma reflexão bíblica sobre a passagem escolhida nesta noite e depois vamos praticar a oração. Eu lembro os amados que nós temos aí uma lista de oração que aos domingos sempre eu levo para o altar da igreja e convoco a amada igreja do Senhor a estar orando durante a semana por estas vidas, em nome de Jesus, amém? Então, por favor, temos alguns nomes esta noite que estão entrando novos aqui. A questão da irmã Maria do Socorro, que houve rejeição da tela. Raimundo Tinoco, que vai operar. Família Marino Gentili, também com questões de saúde. Família, irmã tia Francisquinha, com problemas lá com o inquilino que não paga aluguel, não quer devolver a casa, sempre orando por todos os outros casos que estão na lista, semanalmente, e o nosso ministério, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus. Amanhã, sábado, temos uma visita a fazer. A família do Caio estará completando 1 ano de vida, esse menino que é um milagre do Senhor, uma bênção de Deus para todos nós, e nós estaremos agradecendo a Deus por esta vida, em nome de Jesus. Vamos lá, igreja amada. O caráter e a ação de quem aprendeu a viver em oração. A palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura da palavra. Depois disto consultou Davi ao Senhor, dizendo, você veja, Davi aqui aprendeu a orar, aprendeu a depender do Senhor, aprendeu
a colocar-se diante de Deus. E ele então foi consultar ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade, para com o vosso Senhor, com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Olha, grandes coisas estão acontecendo aqui nesse contexto, e Davi, com uma vida de oração e dependência do Senhor na oração, dá passos extremamente cruciais para o sucesso do seu reinado, do seu chamado. Vamos meditar nesta palavra em nome de Jesus. Deus amado, fiel, maravilhoso e bendito, queremos agora estar absolutamente submetidos à Tua palavra, inteiramente abertos à Tua voz, porque é a Tua voz, afinal, que nos interessa, Pai. O mundo tem muitas vozes, o mundo a encanta com os seus cantos de sereia, mas nós queremos não viver encantamentos do engano, queremos viver uma vida sóbria, equilibrada, reta, direita. Queremos dar passos seguros na vida, e através da meditação na Tua palavra e de uma vida de oração é que sabemos que assim se efetuará. Então agora vamos aquietar os nossos corações. Sabemos que o dia, ainda mais numa sexta-feira, muito compromisso, muitas coisas a fazer, muitos afazeres, mas nós queremos seguir o exemplo de Maria, lembrando que Marta estava muito ocupada, muitas informações. Maria escolheu a boa parte. A live é uma bênção, mas há um compromisso que a igreja precisa assumir, porque cada um agora está dentro de casa, e dentro de casa há muitos atrativos que roubam a atenção da palavra. É o telefone que toca, é o vizinho que chama, é a televisão ligada fazendo barulho, é o cachorro que late, enfim, é uma visita inesperada. São muitas questões, são filhos ou netos correndo de um lado para o outro, são muitas questões para roubar a atenção. Então, nós temos um compromisso com Deus. Esta hora é de Deus e queremos cultuar de forma sagrada como o Senhor merece. Então agora desligamos as televisões, deixamos as outras coisas de lado, acabamos com as conversas paralelas. Conversa paralela em momento de culto é pecado, tanto em casa quanto na igreja. Nós não podemos gerar desordem no culto. Momento de culto é para ouvir o pregador, a quem Deus está usando. Vamos fazer o culto com reverência e com temor. Em nome de Jesus, amém e amém. Para a glória do Senhor. Amada igreja, família cristã, povo santo, povo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos agora
minutos importantes, são 7h40, para refletir sobre passos cruciais, importantes, na vida de um homem de Deus, na vida de alguém que tem vida de oração, alguém que aprendeu as duras penas, como Davi, que precisa ter uma vida de oração para que possa andar sempre em linha reta, ou seja, alguém que deixa de orar a Deus, alguém que deixa de meditar na palavra, alguém que deixa de seguir as orientações do altar da igreja, que vem do texto bíblico, acaba por facilmente se desviar para a direita ou para a esquerda, permitir sentimentos equivocados no coração, são sentimentos de orgulho, sentimentos de desconfiança, sentimentos de armas humanas, pragmatistas, sempre com pegadinhas, com testezinhos, com questões humanas, sempre envolvido de coisas humanas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Davi viveu assim. Os últimos cultos que nós aqui fizemos, sexta-feira, nós vimos o quanto Davi se equivocou e resvalou os pés, vacilou na fé por conta de ficar cogitando das coisas da carne. E a palavra diz que aquele que cogita das coisas da carne caminha para a morte, ao ponto que Saul, de tanto ficar cogitando das coisas da carne, avançou ainda mais o sinal e acabou rejeitando a palavra do Senhor. É muito perigoso quando nós admitimos que estamos ali negociando com as armas da carne, cogitando das armas da carne e achamos que nós estamos no controle da situação. Isso é o retrato de Saul, que acabou levando a rejeitar por fim a palavra do Senhor. Davi, no entanto, tinha um coração contrito, arrependido. Quando errava, acabava por retornar ao caminho certo, porque se arrependia e voltava a buscar a Deus em oração. Então, nós precisamos focalizar que aqui agora no contexto do capítulo 2 de 2 Samuel, Davi está vivendo um novo momento. Davi está no momento de honra, está assumindo aí a sua posição de rei que Deus já lhe havia ungido através de Samuel. E agora, de fato, as coisas estavam acontecendo, as coisas estavam se materializando, a vitória estava acontecendo, e ele precisava viver em oração. Quizá você esteja vivendo um momento de realizações, orações que você fez que estão sendo respondidas, portas que estão se abrindo, conquistas financeiras, a aquisição de imóveis, a compra de alguma questão que você esperava, ou então a aprovação num concurso público, uma vitória judicial importante, questões na família, no casamento, ou seja, um momento propício de honra, um momento propício de vitória. Então agora é um momento ainda mais importante para você viver na dependência do Senhor. E é este o contexto que nós vamos analisar. Então note que Davi pranteou a morte de Saul. Amado, Saul estava perseguindo Davi. Mas Davi, por ter um coração, e nós vamos entender o coração e a ação de quem depende do Senhor, Davi chorou, pranteou a morte de Saul. Ao invés de fazer uma festa, ou tripudiar, ou querer humilhar aquele que um dia o humilhou, ou querer contar vantagem em cima de alguém que lhe perseguiu, que lhe difamou. Pelo contrário, Davi
chorou, pranteou. Esse é o coração de um adorador. Amados, nós não estamos aqui para tripudiar em cima de ninguém. Nós não estamos aqui para ficar contando vantagem, cantando de galo, ostentando coisas, com orgulho, com soberba, pensando de nós além do que convém. Toda honra, todo louvor e glória sempre pertencem a Cristo. Quando nós permitimos um coração orgulhoso, Satanás entra aí, a vida espiritual começa a decair. É muito arriscado, é muito perigoso. Davi vacilou algumas vezes, e aqui as duras penas tendo aprendido, agora estava na dependência do Senhor, inclusive pranteando a morte de Saul. Ele nos mostra, portanto, que muitas coisas, a começar que a morte de pessoas desorientadas, a morte de pessoas decadentes, ela deve ser lamentada e não celebrada. Isso nos traz alguns princípios espirituais. Senão, vejamos. Primeiramente, ele não se gloria quando alguém morre distante dos caminhos do Senhor, como foi o caso de Saul. Amado, quando alguém morre distante dos caminhos do Senhor, por mais que fosse seu inimigo, por mais que fosse alguém que lhe perseguia, esta pessoa morreu sem Jesus, provavelmente, né? No último instante, no último segundo, ninguém sabe, só Deus sabe, né? Como o bandido lá da cruz, mas a probabilidade que tenha morrido sem Jesus é muito grande. Então, amado, você vai se alegrar pelo fato de alguém ter morrido distante do Senhor, ou por alguém ter se desviado, alguém estar fora da igreja, alguém que abandonou os caminhos de Deus? Você vai se alegrar com isso? Você é realmente crente? Você é realmente evangélico? Você realmente cogita das coisas de Deus? Ó tu que julgas, ó tu que aponta o dedo, ó tu que se alegra com essas questões, ó tu que estás exaltado, você é realmente crente? Então nós precisamos ser humildes. Veja que Davi rasga as suas vestes, lamentando a tragédia sobre o rei e sobre o povo. Havia ali um contexto trágico. Saul morreu em vergonha, Israel foi envergonhado numa derrota. Davi pranteou, chorou, preocupou-se, entristeceu-se com isso. Era o povo de Deus, era a menina dos olhos do Senhor, era a obra de Deus. Amado, quantas pessoas fazem guerra contra a obra de Deus, fazem guerra contra a igreja de Jesus, querem a todo custo derrubar a igreja, querem a todo custo acabar com o ministério, querem a todo custo fazer mal de alguma forma ao líder da igreja, ao pastor da igreja, sempre julgando, sempre com o espírito de julgamento, sempre com o espírito de apontar o dedo. Gente, Satanás já entrou nisso aí há muito tempo. Satanás já encontrou espaço nesse coração há muito tempo. E é preciso haver arrependimento, é preciso descer do pedestal, botar a cara no pó, se humilhar, se for preciso jejuar e orar a Deus para se arrepender, porque Satanás ganha vantagem sobre as coisas de Deus e a obra do Senhor por causa desses espíritos, por causa dessas brechas. E é isso que Davi está mostrando no capítulo 2. Você veja que ele sequer compactua com o Amalequita, que vem dizer que matou Saul. Primeiramente, ele mentiu, ele não matou Saul, ele é um mentiroso. E ainda por cima, dizendo que matou Saul, se colocou como transgressor da lei, porque Saul até então era o ungido de Deus. Como é que ele estendeu a mão contra o ungido do Senhor? Caiu do cavalo, pensou que Davi iria avalizar e não avalizou. Então, ouça, o caráter trabalhado por Deus deu a Davi verdadeiramente discernimento espiritual, para que ele se conduzisse de forma correta, para que ele não se iludisse, não caminhasse na carne.
o caráter que Deus trabalhou na vida dele, e o levou a se preocupar com a glória de Deus, que seria escarnecida pelos incircuncisos. E isso levou Davi a colocar os joelhos no chão, a colocar a cara no pó, o joelho no chão, a buscar a Deus, porque por um lado Saul era morto, Israel sofrera uma vergonha terrível, e por outro lado ele estava sendo empossado rei. O que é que ele vai fazer nesse quadro? Vai dar uma festa? Não! Ele pranteou a morte de Saul e a vergonha de Israel, e concernente ao reinado que estava tomando posse, nós vamos ver aqui, ele sequer foi lá imediatamente tomar a coroa, botar na cabeça. Não, em primeiro lugar ele orou a Deus: Senhor, qual é o passo? Vou subir em qual cidade? E aí Deus falou: vai para Hebrom. E agora eu faço o quê? Agora faz assim. Seja amado, nós precisamos depender de Deus em oração. Nós precisamos estar diante do Senhor. Davi aprendeu a viver em oração. Veja que esta situação aqui era pessoalmente favorável para Davi, porém era delicada para a nação toda de Israel. E ele consulta o Senhor, e ele ora a Deus, e ele busca a Deus. Ele sabia que era Deus quem estava colocando como rei sobre Israel. Ele sabia que Deus havia lhe entregue o rei, o trono de Israel. Ele sabia que, a despeito de qualquer coisa, Deus o havia colocado. Mas ele falou: se Deus me colocou aqui, então eu não posso agir na carne. Se Deus está me favorecendo, se Deus está me dando uma vitória, se Deus está me dando uma conquista, se Deus me deu uma promoção no meu emprego, se Deus me fez subir de cargo no meu trabalho, se Deus aumentou aí uma renda, o que eu vou fazer agora com esse dinheiro? Vou gastar aí em queijo Minas e goiabada? Ou eu vou fazer coisas conscientes, coisas que tragam fruto? Eu fui agora honrado por Deus, o que eu vou fazer? Eu vou sair por aí humilhando as pessoas, ostentando que eu sou tal, eu sou fera neném, eu sou o último biscoito do saco de biscoito, o último gole da Coca-Cola? Ou eu vou usar essa posição a qual Deus me deu para abençoar vidas, para honrar pessoas, até mesmo para fazer com que questões contrárias sejam resolvidas, ser um pacificador? Foi o que Davi fez. Ele diz: diga lá aos homens de Jabes de Gileade que eles fizeram bem em sepultar Saul, que Deus seja misericordioso com eles, eles serão honrados, louvado seja Deus. Esta é a postura de um homem que aprendeu a viver em oração. Então ele volta a Judá, seguindo a orientação divina, e em resposta à instrução afirmativa do Senhor, que ele obedeceu, os homens de Judá vão até ele e o ungem rei. Amado, quando você está seguindo a orientação de Deus, saiba, amado, seja diante de lutas, diante de problemas, diante de inimigos, ou diante de momentos favoráveis, diante de bênçãos, o que for, você está seguindo a orientação de Deus, você, de um jeito ou de outro, vai ser honrado. Deus vai te honrar. Deus vai levantar pessoas que reconheçam a sua vida, que reconheçam o seu ministério, a sua autoridade, a sua liderança, que reconheçam a sua capacidade, que reconheçam o seu valor. Você não tem que viver aí no mundo correndo atrás de bênçãos, se humilhando, correndo atrás de bênçãos. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que se colocar diante de Deus. Você tem que se esmerar, procurar fazer o teu melhor, semear, honrar a Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida sincera, ter uma vida íntegra, ter uma vida de fato cristã, uma vida de fato com Deus.
Foi isso que Davi tinha. Quando Davi estava lá no deserto, e ninguém viu isso, ninguém via Davi no deserto, mas ele estava lá honrando o rebanho de seu pai, fazendo o seu trabalho, protegendo o rebanho dos ursos e leões. E quando ele foi colocado na posição de destaque, depois de tantos problemas e tantas coisas que Deus foi trabalhando mais e mais, foi colocado na posição de destaque, ele sabia perfeitamente continuar honrando a Deus. Assim é a nossa história, amados. Assim é a história do nosso ministério. Assim é a minha história de vida também. Desde garoto servindo a Deus, desde garoto fazendo a obra do Senhor, subindo morro, indo a presídios, indo ao hospital, fazendo culto no lar, fazendo visitas a pessoas morrendo, seja no leito de hospital, seja onde fosse, sempre servindo a Deus, sem buscar aplausos de ninguém, sem buscar reconhecimento de homens nenhum, mas fazendo a obra do Senhor com amor, com sinceridade. Por isso fui ordenado a pastor com 19 anos de vida. Eu tenho 20 anos de ministério, amados. 20 anos. Não sou nenhum garotinho, não. Não sou nenhum neófito, não. Sou um homem experimentado por Deus. E estou aqui para ser cada vez mais servo do Senhor. E eu sei que Deus também está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na vida da igreja, de cada um de seus filhos. Cada um com o seu chamado, cada um com a sua missão. Deus vai operar grandemente. Mas é necessário que aprendamos a relação entre aquele que aprendeu a viver em oração e o seu coração e a sua ação. São coisas que estão conectadas. São coisas que estão conectadas. À medida que você vai aprendendo a depender de Deus, a coisa vai estando moldada. Então, o rei a quem Deus levantou para governar o seu povo, aprendeu por experiência própria que precisa viver em oração para andar na direção certa. Deus o direcionou e ele fez tudo em obediência. Depois você anote aí, porque o tempo já se esvaiu, mas anote por favor aí no seu caderno, 1 Samuel 23, versículos 2 a 4, e 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Você vai ver outras ocasiões que Davi orou a Deus, buscou a orientação, buscou viver em oração para seguir sempre o caminho certo. Então note que Davi não compactuou, em primeiro lugar, com a Amalequita, mentiroso, enganador. Depois também não se fez cúmplice dos assassinos de Abner e de Isbosete, assim como não teve nenhuma participação na morte de Saul. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, amada ovelhinha? Quem vive na dependência do Senhor em oração, mantém limpas as suas mãos. Mas se você vive de fato uma vida com Deus, se você vive de fato uma vida em oração, ouça, Deus estará trabalhando em teu caráter, você estará verdadeiramente vivendo em busca e em crescimento no discernimento espiritual, você viverá de fato com os joelhos no chão e meditação na palavra do Senhor, que é de fato a orientação de Deus, e você manterá as suas mãos limpas. Você não vai sujar as suas mãos seguindo maus caminhos, seguindo maus conselhos. Deixa esse negócio de crente para lá, deixa esse negócio de vida de oração para lá. Você aí, esse negócio de culto, de Bíblia, de Jesus, nada. Vamos cair na gandaia, vamos pular carnaval. Sabe, você não vai cair no conto da sereia, no canto da sereia. Você vai manter as suas mãos limpas, amado. Em outra ocasião, Davi disse: dos homens ímpios procedem ações ímpias. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículos 13 a 15.
Ele citou um provérbio dos homens antigos daquela época. Disse: dos homens ímpios procedem ações ímpias. Então, amado, você não pode ter relação com homens ímpios. Você não pode, inclusive, dar o seu voto para homens ímpios. Você não pode dar o seu voto para um homem que levanta a bandeira do aborto. Você não pode dar o seu voto para um homem que diz que família, os valores da família são coisas atrasadas, é uma pauta atrasada. Você não pode dar o seu voto para pessoas que apoiam ditaduras como Nicarágua, que está expulsando os católicos de lá, as igrejas sendo fechadas, freiras sendo banidas. Você não pode dar o seu voto para amantes de ditadura, porque eu vou lhe dizer uma coisa: não quero que ninguém fique chateado comigo, mas eu sou pastor e eu preciso pregar. Se você dá o seu apoio para pessoas que apoiam aborto e outras coisas mais, como eu já falei, você não está sendo cristão. Você está servindo a dois senhores. Parece que tem gente no meio da igreja que só vai acordar quando tiver uma arma na cabeça dizendo: ou nega Jesus ou morre. Nós precisamos hoje ter consciência do momento que estamos vivendo. Então, amados, tenho 2 minutos para terminar. Davi se recusou a ter pactos com coisas erradas. Davi se recusou a compactuar com o erro, com a mentira, com o engano, com os assassinatos, com o orgulho, com a soberba. Ele se recusou. Ele disse: eu sou um homem de oração, eu vou me colocar diante de Deus em oração. E aí no capítulo 2, versículos 5 e 6, vamos fazer a leitura desses 2 versículos. Diz assim: então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Veja, amado, mostrar favor aos homens de Jabes de Gileade foi muito importante aqui, por vários motivos. Primeiro, confirma a inocência de Davi nas suas intenções e nas suas ações. Confirma a lealdade de Davi a Saul, confirma a legitimidade do reinado de Davi. Então, meu amado, Davi era um homem de mãos limpas e de coração limpo. Ele aprendeu a depender do Senhor e a viver fazendo a vontade do Senhor. O que adianta ganhar o mundo inteiro de forma equivocada? Você vai descobrir que os fins não justificam os meios. Não justificam, amado. Você não pode subir na vida pisando na cabeça de todo mundo. Você não pode subir na vida puxando o tapete dos outros. Não. Você não pode subir na vida com arrogância, com soberba no coração, humilhando pessoas, envergonhando as coisas de Deus e a obra de Deus. Não pode. Quem é pessoa de oração, que aprendeu a depender do Senhor, é humilde, sabe se colocar no seu devido lugar, sabe honrar aos que merecem honra, como Davi está fazendo aqui, como Davi está fazendo. Então, amado, eu termino. Em várias ocasiões, Davi chegou perto da morte, titubeou na fé, especialmente quando fugiu, porque estava cogitando na carne. Porém, ele não fez justiça com as próprias mãos. Diversas vezes teve oportunidade de vingar-se e não o fez, porque estava aprendendo a honrar a Deus e a depender do Senhor. Assim, os servos de Deus devem confiar em Deus, no modo de Deus agir, na forma de Deus agir, e não devem recorrer a ações carnais que são condenáveis. Pelo contrário, devem esperar em Deus o cumprimento de cada promessa. E quando essas promessas se cumprem, eles honram a Deus, continuam honrando a Deus. É o que Davi está fazendo. Na posse do reino, ele continua honrando a Deus. Assim, como Saul morre
e Davi retorna, primeiramente, Judá se alinha aos propósitos de Deus e voluntariamente unge Davi como rei, em reconhecimento aos planos de Deus. Então eu termino também evidenciando a postura dos homens de Judá. O povo de Deus faz bem em reconhecer os propósitos divinos e agir em concordância com ele. O povo de Judá, quando viu Davi estava sendo honrado por Deus, o homem levantado por Deus, o que fez foi lá e ungiu o rei. Se você está vendo Deus fazer a obra, se você está vendo que Deus está levantando pessoas, se você está vendo que Deus está no controle, foi Deus que fez, é Deus que está no controle, você não pode se colocar contra a obra de Deus. Você não pode se colocar contra o que Deus está fazendo. Você precisa honrar, você precisa viver em obediência, você precisa fazer a vontade do Senhor. Foi isso que Paulo falou aos Romanos capítulo 12. Quando você não te conforma com o presente século, mas renova a tua mente, Deus te honra e você experimenta a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Faço jus a isso e oro para que cada uma das nossas ovelhinhas que estão me ouvindo nesta hora possam refletir na palavra, viver em oração, para sempre andar nos caminhos certos, agir de forma coerente a fé bíblica e jamais compactuar com pessoas pecadoras que levantam bandeiras do seu pecado. Você é cristão, você é de Deus, vive em oração e viva na direção, a direção certa, a direção de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. São 8h07. Pai amado, eterno e bendito e maravilhoso, iremos orar com fé nesta hora, colocar diante de Ti, Senhor, cada uma das vidas que aqui estão. Nós temos uma lista aqui em mãos, nós temos vidas, pessoas, famílias, são causas importantes para essas vidas. E se são causas importantes para essas vidas, são importantes para nós, assim como sabemos que são importantes para Ti, Senhor, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família, o povo de Deus nessa terra. Então, aqui está a Maria do Socorro, que houve rejeição das telas que ela tem na barriga e pode haver necessidade de uma nova cirurgia. O Raimundo Tinoco, que irá passar por um procedimento cirúrgico. A família Marino Gentili, que o pai da família está com sepse urinária internado e o tio precisa que os remédios façam efeito para ser transferido para o quarto. Temos a Gabriel Rocha, a Antonella, a Juliana Muniz, o Glauco Maza, a Isabel Nogueira, a Arlete da Silva, Marilene Almeida, a irmã Luzia, Tereza Andrade, Marcos Palhares. Esses já são nomes que temos orado semanalmente, os irmãos já estão familiarizados. A Lúcia Sobrosa, Andréa Ferreira, Sandra Cardoso, Terezinha de Jesus, Suzana Gouveia, Sueli Fabiane, Deise Almeida, questões de justiça. Agora temos também família Beninca. O inquilino não pagou aluguel e diz que não irá devolver a casa. A casa é em uma área de risco, ela não tem o que fazer e está com medo de perder essa casa. Em nome de Jesus, não vai perder. Temos também o caso do Vinícius Machado, a dona Jane, senhora Edivan, a Mary família, Cátia Selene, Neuza Lopes, Terezinha Tinoco, Luiz Andrade, Márcia Torres, família Beninca, Bruno Vilela, Alexis Silva, Geilda Santos, Pedro e Cláudia, e oração pelo nosso ministério, para que sempre as portas se abram, nosso ministério tenha condições humanas e financeiras de crescer, de expandir e de evangelizar. Então, Pai, são muitas causas que estão aqui colocadas em oração, e nós queremos, Pai, direcionar agora os nossos pensamentos, nossas petições, nossas súplicas, porque nós cremos no mover da oração. Nós cremos, Pai, que enquanto estamos
buscando a Deus em oração, enquanto estamos nos colocando diante do Senhor com o coração contrito, humilde, coração quedado aos pés do Senhor, quando sabemos o nosso lugar diante de Deus, o nosso chamado, a nossa posição em Cristo, o que Deus tem para nós, o que Deus nos chamou, e nós colocamos isso tudo diante de Deus, com humildade, de joelhos dobrados, como foi Davi. Então, Senhor, o Senhor trabalha no caráter, o Senhor trabalha no coração, o Senhor trabalha nas ações. Nós estamos vendo, Pai, que Davi estava num momento pessoalmente absolutamente favorável. Saul estava morto, aquele que queria o matar acabou morrendo. Ele foi para Hebrom, onde os homens lhe ungiram rei sobre Judá. O momento era extremamente favorável, e ele, se estivesse na carne, poderia lá dar um banquete, porque Saul morreu, poderia perseguir os homens de Jabes de Gileade, porque esses homens, quando souberam que Saul estava morto, Jonatas também, e eles estavam pendurados no muro, lá na cidade dos inimigos, e estavam expostos ao vexame, à vergonha. Esses homens foram lá na madrugada, pegaram o corpo de Saul, Jonatas, e o sepultaram com honra, porque faziam parte do povo de Israel. Era um rei, na verdade. E quando Davi soube que os homens de Jabes de Gileade fizeram isso, se ele estivesse na carne, se Davi estivesse na carne, poderia ter dito: vocês estão aí dando honras àquele que me perseguia, agora eu vou persegui-los e vou matá-los. Mas não, Davi era um homem preparado, era um homem talhado, era um homem humilde, era um homem que vivia na dependência de Deus. Por mais que Saul lhe perseguisse e fosse um homem carnal e todo errado, era Deus que estava fazendo a obra, era Deus que estava no controle, tanto que de fato Saul havia morrido e ele estava sendo ungido rei. Então ele agiu corretamente, ele honrou aqueles homens que honraram Saul na sua morte. Ele rogou a Deus por misericórdia na vida daqueles homens. Pai, o que seria de nós se não fosse a tua misericórdia? O que seria de mim se não fosse a misericórdia? O que não seria de cada um dos irmãos se não fosse a misericórdia? Então, precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes, quando somos elevados a uma posição de honra, acabamos deixando que os nossos corações se corrompam. Acabamos deixando que os nossos corações se elevem em orgulho e nos coloquemos no lugar de Deus e comecemos a agir na carne, humilhar pessoas, envergonhar pessoas, puxar tapete de pessoas, ficar esbanjando, ficar ostentando, ficar cantando de galo em cima dos outros, ficar sempre, pegando no pé e fazendo milhões de testes com as pessoas, como se nós fôssemos melhores do que elas, como se nós tivéssemos capacidade de julgar e fôssemos melhores do que elas, como se fôssemos mais perfeitas do que elas, esquecendo que somos pó, pecadores. Quantos pecados trazemos nas costas? Quantos pecados trazemos nas costas? Não é a nossa posição nos colocar em posicionamento de julgar outras pessoas. Nós julgamos apenas frutos, julgamos os frutos equivocados. Se a pessoa caiu em pecado, se a pessoa caiu em erros, julgamos os frutos e rogamos para que Deus restaure a vida daquela pessoa e a traga de volta. Agora, pelo contrário, às vezes quando alguém está em posição de honra, como no caso Davi, estava em posição favorável como rei, ele acaba julgando, ele acaba fazendo coisas que não deve. E Davi, esse foi o erro de Saul. Saul, quando era rei,
julgou a Davi de forma equivocada. Julgou a Davi de forma equivocada diversas vezes. Tanto que o perseguiu, tanto que ele queria matar. Julgou os sacerdotes do Senhor como se fossem rebeldes, subversivos, traidores, e os matou a todos. Julgou a Jonatas, jogando a lança na direção dele, tentando o matar. Julgou os seus soldados, colocou todos em quarentena de fome, porque queria vingança pessoal, porque Saul, numa posição de honra, deixou o seu coração se elevar, perdeu a humildade, não era um homem de oração. Mas Davi é o oposto de Saul. Davi, no momento de honra, se colocou de joelhos para orar, para buscar, para ser humilde, para continuar fazendo a vontade do Senhor. Honrou os homens de Jabes de Gileade. Não queria estar humilhando ninguém, fazendo coisas carnais. Senhor, ensina-nos a agir desta forma, Pai. Porque não adianta, Pai, achar que oração é só chegar diante de Ti e falar algumas palavras. Não adianta achar que oração é simplesmente chegar para Ti e fazer vários pedidos. A palavra diz que Deus não atende a pecadores. Deus não atende a pecadores. Deus atende pecadores que se arrependem. Pecadores arrependidos. Pecadores que sabem o seu lugar de pecador, pecadores que não se elevam, pecadores que, por saberem que são pecadores, sejam pecadores com bênçãos e honras, ou sejam pecadores na dificuldade. Pecador é pecador, e é só Deus que precisa estar no trono das nossas vidas. É assim, Pai, que a oração surte efeito. Davi, por ter aprendido a depender do Senhor, ele não dependia do Senhor simplesmente por fazer orações aqui e ali, mas orações carnais, de só me pede, eu quero, ou Senhor, eu sou bom, eu sou maravilhoso, como o fariseu e o publicano lá do Novo Testamento. Não, meras palavras, né, não quer dizer que depende de Deus. Mas a oração precisa estar em linha com um coração humilde e com atitudes corretas diante de Deus. As coisas andam juntas. Quem tem verdadeiramente vida de oração que agrada a Deus, as ações mudam e o coração é humilde. Agora, se a pessoa fala lá umas palavras para Deus em oração, e à medida que cada vez vai falando mais, vai se tornando mais orgulhoso, mais pedante, mais juiz dos outros, na verdade, esses momentos de oração não é de oração. Esse momento aí de pseudo-oração é um momento religioso que só está servindo para reforçar o seu ego, para fazer você de mais orgulhoso ainda. Você não está indo orar a Deus de verdade para que Deus quebrante seu coração. Você está falando com Deus para que Deus te obedeça, para você mandar em Deus e você fazer o que você quer. Mas quem tem vida de oração de verdade, as práticas vão alinhar-se à vontade de Deus. O coração vai estar humilde diante do Pai. E é isso, Senhor amado, que 2 Samuel capítulo 2 nos ensina. Porque quando o fariseu lá do Novo Testamento orava, estava praticando uma oração lá, falando com Deus, achando que estava falando com Deus. Mas aquilo era a expressão de um homem orgulhoso. Era a expressão de um homem que não se submetia a Deus. Mas quando o publicano se colocou diante de Deus, reconhecendo o seu lugar, se colocando no seu devido lugar de pecador, não querendo se colocar no lugar de juiz de ninguém, nem sobre ninguém, nem ostentando alguma coisa sobre outras pessoas. Pelo contrário, apenas buscando o perdão e a glória de Deus. Isso é oração de verdade. Então, Senhor,
queremos aprender a orar. A oração, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa fácil, é só chegar e sair falando. Pai, a oração é uma das coisas mais difíceis, mais complexas na vida espiritual. E como temos entendido, se fazemos de forma equivocada, se fazemos com o coração carnal, é uma mera atitude religiosa que acaba reforçando o nosso ego. Mas se fazemos em linha com a palavra do Senhor, buscando discernimento espiritual, e que Deus realmente esteja trabalhando no nosso caráter, aceitamos que realmente Deus faça a obra nas nossas vidas, e buscamos verdadeiramente falar com Deus e conhecer o que Deus quer, e que Deus faça a vontade dEle, então isso é verdadeiramente oração, Pai. Por isso, lá em Romanos 8:26, diz que nós não sabemos orar como convém. Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Pai, a estar em linha com a Tua vontade. Ensina-nos, Pai, a viver a Tua palavra com integridade, com humildade, com sinceridade, com verdade. Porque nós queremos, Pai, estar unidos no corpo de Cristo e olhar um nos olhos dos outros com verdade. Nós queremos olhar um no olho do outro com integridade, com verdade. Nós não queremos, ó Pai, viver um falso cristianismo cheio de coisas escondidas debaixo do tapete, fazendo coisas equivocadas, erradas, carnais, movidas pelo ego, pelo orgulho, movidos porque pensamos de nós além do que convém, movidos por mera religiosidade. Não, Senhor, nós queremos estar unidos na Tua obra, queremos estar de fato, Senhor, fazendo a Tua obra, Pai, porque nós temos convicções bíblicas, Pai, que quando o Teu povo de fato se humilhar e orar, você veja que humilha-se e ora, não é tem orgulho e vai lá orar, que aí a oração só vai reforçar o orgulho. Se humilha e ora, mas se humilha de verdade, não é se colocar como eu sei de tudo e eu sou bonzão e eu é que isso, eu é que aquilo. Não, se humilha e ora. Quando o seu povo se humilhar e orar e buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, então, Pai, nós cremos que Tu sararás a terra do seu povo, Pai. Nós veremos a Tua palavra correr. Nós veremos sobretudo, Pai, os altares das igrejas pregando a Tua palavra. Porque se o altar da igreja está pregando heresia, tudo mais é heresia. Tudo mais é heresia. Esses dias, Senhor, para nossa vergonha e tristeza, li a matéria de um pastor aí reconhecido de outro estado do Brasil, que foi ao púlpito dizer que Deus não é soberano. Semana passada foi ao púlpito dizer que tem que haver orgulho gay mesmo, que está certo mesmo, que é isso mesmo, que a Bíblia não tem nada contra essa prática. Gente, o que é isso? Quanta heresia! Seja a religiosidade dessa pessoa está reforçando o caráter equivocado dela. Senhor, ensina-nos a andar na direção certa, Pai. Ensina-nos a andar na direção certa, Pai. Nós queremos andar na direção certa, Pai. Eu só quero aquilo que o Senhor quer. Eu só quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu só quero andar naquilo que o Senhor quer que eu ande. Eu só quero pregar aquilo que o Senhor quer que eu pregue. Nem A e nem B, nem mais e nem menos, Pai. Quero pregar aquilo que o Senhor prega. Por isso o altar da igreja, a pregação, é o primeiro termômetro que é visto, Pai. Se o altar prega heresia, as coisas estão erradas. Por isso essa é a função principal de um altar. É a mensagem, é a pregação. É dali que saem as diretrizes espirituais, Senhor.
E é isso que Davi estava entendendo, Pai. A viver na tua dependência, a viver a tua vontade, a viver a tua palavra. Por isso o coração de Davi estava sendo profundamente trabalhado, para ele honrar aqueles que merecem honra, para ele orar por aqueles que precisavam de oração, para ele se preocupar e fazer o que era correto perante a obra de Deus. Sim, Senhor, ensina-nos a agir da forma correta, Pai, como Tu estavas ensinando a Davi. Que nós queremos, Pai, que a Tua palavra corra aos quatro cantos do mundo, porque só virá o fim quando a Tua palavra correr a toda a humanidade, a todas as nações, Senhor. E como Pedro disse, nós apressamos a Sua vinda quando nós procedemos de forma santa, Pai. Pai, é tempo da Tua igreja estar unida, Pai. É tempo da Tua igreja viver a palavra, Senhor. E isto decorre da pregação bíblica do altar da igreja e da humildade da igreja em teu coração submetido para receber a mensagem que vem do altar, amar, respeitar a sua liderança espiritual. O apóstolo Paulo, quando falava como pastor, a igreja de Deus obedecia, a igreja de Deus respeitava. Quem se levantava contra e fazia coisas contra eram os rebeldes, eram aqueles que abandonavam a fé. Nós precisamos ter uma igreja que ame a liderança, respeite a liderança, não porque o líder da igreja é melhor, mas pelo fardo espiritual e o chamado que Deus concedeu. Então não é o respeito e reverência no sentido de adorar nenhum homem, não, longe de nós. Na verdade, o líder da igreja, ele é o que mais serve, o que carrega muitas das vezes o maior fardo. Mas é o amor, a consideração, o respeito à liderança, ao ministério, que me leva a estar unido ao meu pastor, unido na minha igreja, como as igrejas o eram com os apóstolos. Senhor, e assim os pastores e apóstolos que seja, estarão servindo com mais e mais amor à igreja, porque nós como pastores estaremos servindo de qualquer maneira, mas às vezes, Pai, servimos com o coração sangrando, porque ao invés de amor, de gratidão, de reconhecimento, ao invés de ter unidade do povo de Deus, às vezes o que vemos é pessoa falando mal, puxando o tapete, fazendo várias coisas para tentar pegar no laço e pegar o pastor no erro, e ver que o pastor é carnal, e ver que o amado, quer saber que o pastor é carnal? O pastor é carnal também. O pastor não é melhor do que ninguém, não. Quer saber de antemão? Não precisa pegar pastor em joguinhos e nada, não. Eu já digo aqui que todo pastor tem tanta carne quanto você e qualquer outro. Não é melhor do que ninguém na carne, não. E o pastor está suscetível a erro, como qualquer um, como qualquer ser humano. Então, às vezes, o pastor, ao invés de ter as pessoas orando pelo pastor, Senhor, eu oro pelo pastor, para que ele não caia em soberba, para que ele não se desvie, para que ele não permita que o coração dele se eleve. Eu oro pelo pastor, para que ele continue humilde, para que ele continue servindo a obra do Senhor, para que ele continue fazendo melhor. Ao invés de muitas pessoas, ao invés de estar orando e estar ali junto com o pastor, chegando junto em tudo, inclusive nos problemas da igreja e financeiros também, às vezes as pessoas estão lá fazendo rebeldia, fazendo fofoca, e pega telefone, e é disse que me disse, e fala mal. E se o pastor vem usando terno, olha lá, o pastor orgulhoso está usando terno. E se o pastor penteou demais o cabelo, olha lá, o pastor penteou demais, olha lá, é orgulhoso. E se o pastor comprou apartamento, e olha lá, o pastor está com inveja, olha lá, comprou apartamento porque o outro lá comprou também. Sabe, uma série de coisas do diabo, de Satanás, do capeta, do capiroto,
Isso não pode existir no meio da tua igreja, Pai. E eu oro pela igreja no mundo inteiro, ó Pai, e especialmente no Brasil, para que nós tenhamos uma igreja humilde. E quando eu falo igreja, eu estou falando pastores e ovelhas. Uma igreja humilde, uma igreja de coração trabalhado, de coração espiritual, Senhor. Antes de qualquer coisa, nós somos seres espirituais. Precisamos estar unidos, precisamos estar humildes diante do Senhor, para que Deus nos use grandemente, ó Pai. Vejamos pessoas curadas, saradas, testemunhos, portas se abrirem e o Evangelho avançando, a casa de Deus com abundância, para que nós tenhamos aqui, no nosso caso, eu oro pelo nosso ministério por isso, tenhamos 10, 20, 30 pessoas contratadas pela igreja, tenhamos músicos trabalhando 24 horas, pessoas evangelizando, missionários sustentados pela igreja, enviados para outros lugares, que a igreja possa bancar isso tudo, ter sobejamente para fazer grandes obras, porque afinal das contas, a vida é curta e nós precisamos trabalhar pela eternidade. Esta é a nossa oração, Pai. Por isso, fazemos como fez Davi, vivemos em dependência de Deus e em oração, para andar certo e para agir da forma correta. Coração e ação. Esse é o resumo da mensagem, esse é o resumo da vida de Davi, em nome de Jesus. Cada vida diante do Senhor, para a glória de Deus, nós oramos em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pois bem, amada igreja, chegamos ao final desta live. São agora 8 horas e 30 minutos. Estamos terminando este dia, esta hora, e eu quero me despedir de você, despedir da igreja. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite revigorante, que você tenha uma noite cheia da glória de Deus, que você possa ter o repouso dos justos, o sono dos justos, ok? Estou me despedindo, fique em paz, você está aí na sua casa, no conforto do seu lar, graças a Deus por isso. Mantenha, depois que eu terminar a live, eu aconselho você, fique mais um pouquinho em oração, fique mais um pouquinho cultuando a Deus. Não termina a live e vai correndo já fazer outras coisas, e sabe? Não. Fica mais um pouquinho aí em espírito de oração. Você está aí no conforto da sua casa. Eu estou aqui na igreja. Vou terminar aqui, ainda vou terminar mensagem para domingo. Ainda vou terminar de passar a mensagem para domingo, porque amanhã vai ser um dia de muitas responsabilidades e eu não vou estar na igreja, aqui na igreja. Então, fique mais um pouco em oração, fique mais um pouco louvando a Deus, fique mais um pouco aí em espírito de adoração, ore e medite no Senhor. Eu tenho certeza que você vai ter uma noite maravilhosa, uma noite cheia da glória de Deus, amém? Você vai ter uma noite cheia da abundância do Senhor na sua vida. Então, peço a Deus que você tenha aí uma noite rica, maravilhosa da graça de Deus, que você amanheça pelo sábado cheio de força, vigor e alegria em Cristo Jesus, e que no domingo, amado, às 9 horas e 20 minutos, nós possamos oferecer o melhor culto para Deus, cheio de alegria, cheio de gozo e cheio de força no Senhor Jesus Cristo, amém? Domingo, 9h20, esteja conosco aqui na Rua General Roca 340, na Tijuca, próximo à Praça Sans Pena, no coração da Tijuca. Estaremos também nas nossas mídias sociais, YouTube, @Cristo Vive Missão, e pelo Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Por favor, vá no nosso canal agora, inscreva-se, ativa o sininho. Já temos 180 inscritos, em nome de Jesus,
e para a glória de Deus. Compartilhe as mensagens, curta e comente, ajude na evangelização. Lá você vai ter as informações também da igreja, de culto, informações bancárias, para você lançar a sua oferta. Temos grandes despesas aí pela frente para a glória do Senhor. Brevemente, em nome de Jesus, estaremos também em Itaipu, na rua Francisco Cruz Nunes, um lugar maravilhoso que o Senhor propiciou para o nosso ministério, para o qual eu encorajo a igreja também a lançar suas ofertas extras, porque teremos muitas obras lá a fazer e queremos que a casa do Pai tenha o melhor e possamos servir a Deus com alegria, colocar o próprio e perpétuo para a igreja de Jesus, para a pregação do Evangelho, amém? Então eu aguardo você domingo, 9 horas e 20 minutos, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor, as misericórdias, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje na tua vida e para sempre. E o povo de Deus aí do seu lugar diga um amém, um amém. Dê um beijo aí em quem está do seu lado, dê um abraço carinhoso. Se você está aí num pequeno grupo, num PG, fazendo um cultinho, termine aí num espírito de oração, cante ainda aí um louvor e depois se despeça dos irmãos para cada um retornar para os seus lares em nome de Jesus. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.